Quero falar um pouco sobre a burrice que o UX e UI tem que enfrentar todos os dias no seu trabalho. Por que que é tão difícil ser front-end? Por que que eu abandonei a carreira de front-end? Por que que hoje eu programo mais no back? Quero exemplificar um dos problemas que eu vi aqui, um site de companhia aérea utilizou para corrigir um problema de UX, para que você tenha noção de como é que é o dia a dia de um UX, quais os tipos de problemas e como é que é importante essa profissão, o que que ela consegue resolver e o impacto que ela causa no final, ok? Meu nome é Wallace Rodrigues, trabalho como desenvolvedor de software aqui em Portugal, sou formado em engenharia da computação e hoje a gente vai falar sobre UX e UI. Eu tô aqui com um site aberto, site da TAP, companhia aérea aqui de Portugal, e aqui no site tem uma coisa que é bem básica, uma coisa que todo site de companhia aérea tem, é algo consolidado. Quando você tem um nicho de mercado específico, muitas vezes você vai ver que todos os sites se parecem. Por quê? Porque aquela interface, aquela forma de dispor as coisas na tela, onde coloca o botão, onde coloca o filtro de busca, onde coloca uma coisa ou outra, aquilo já é validado naquele nicho de mercado e todos aqueles clientes que consomem já meio que subentendem onde vai estar. Então, se você entra num site de uma companhia aérea e entra em outro, vai ser muito parecido a algumas coisas. Por exemplo, o que eu quero falar especificamente aqui? A gente tem aqui um filtro que é ida e volta, só ida ou multicidades, né? Fazer um stopover, alguma coisa do tipo. Mas isso aqui de ida e volta e só ida é muito comum dentro de um site de companhias aéreas. E qual que é o problema? Quando você coloca ida e volta, normalmente você vai comprar uma passagem de ida e volta, como é óbvio. E só ida você pode, né? Comprar de um ponto A a um ponto B. Só que o que aconteceu aqui no site da Gol, por exemplo, de outra companhia aérea brasileira? O que aconteceu? Eles tiveram que alterar essa funcionalidade do só ida. O só ida serve tanto para ir do ponto A ao ponto B, como você voltar do ponto B para o ponto A. É uma única viagem, um único trajeto, né, sem ida e volta. Só que as pessoas não estavam compreendendo que o fato de estar escrito só ida também permitia comprar uma passagem de volta, ok? Que é uma ida em outro sentido. E as pessoas não estavam compreendendo isso. E isso gerou o quê? Demandas, né, tickets de correções de dúvidas no suporte do site da Gol para tirar essa dúvida. Ah, mas como é que eu faço para comprar uma passagem de volta? O cara queria comprar uma passagem, sei lá, ele mora em São Paulo, foi para Lisboa, e aí ele queria voltar de Lisboa para São Paulo. E ele entrava e não percebia que só ida também possibilitava ele comprar de Lisboa para São Paulo. Não importa onde ele mora, uma passagem de ida é para levar de um ponto A a um ponto B. Só que eles não compreendiam isso. E aí o que a Gol fez? A Gol teve que alterar o site. Em vez de colocar ida e volta e só ida, como todo mundo, todos os sites, todas as companhias aéreas já colocam, porque é um modelo consolidado, um modelo validado, a Gol teve que adicionar só ida ou volta, para que as pessoas compreendessem que dá para comprar uma ida e uma volta, meu amigo, até onde a burrice humana pode ir. É uma questão básica de interpretação de texto, mas que gerava tickets no suporte para resolver, como é que eu compro uma passagem de volta? E a pessoa fica assim, imagina a cara do suporte pensando, como assim passagem de volta, cara? É só você ir lá, só ida de um lugar pro outro. Mas isso gerava um gargalo, gerava uma demanda, gerava um ticket de suporte, gerava um certo frustração no cliente. Então a Gol compreender que o cliente dela muitas vezes não compreendia que só ida também servia para volta, eles tiveram que adicionar duas palavras, ou volta, aqui no filtro, e isso já resolveu um problema de usabilidade, já diminuiu o número de tickets que eles abriam em relação a esse ponto específico. Eles adicionaram um texto, duas palavras especificamente ali, utilizaram 7 letras que reduziu alguma demanda interna no suporte. A gente não sabe o nível dessa demanda, talvez não seja tão alta, talvez não seja tão grande, mas a solução foi 7 letras, então a solução também não é uma solução custosa. Então isso é só para que você entenda o impacto de um planejamento de UX, de UI, em sites que trabalham com grandes volumes de pessoas, grandes volumes de acesso, como que detalhes podem gerar um gargalo de suporte, podem gerar um problema muito grande. Então o UX muitas vezes, UX, UI, enfim, tanto a parte de experiência quanto a de interface em si, né, tanto a todos os aspectos de planejamento, de interação que o usuário tem com a plataforma, ele deve ser pensado de ponta a ponta para que o usuário tenha a melhor experiência possível, justamente para que ele consiga prever as burrices do ser humano a ponto de evitar que tenha interpretações erradas, que tenha dificuldade na utilização do sistema. E muitas vezes quando a gente está fazendo o sistema, a gente fala, isso aqui é óbvio que a pessoa vai clicar aqui, é óbvio que a pessoa vai clicar aqui, é só ela ler, como se a gente não considerasse um fator muito importante dentro do planejamento de um software, dentro da análise de UX e UI, o fator burrice. O fator burrice ele é extremamente fundamental. Se você não levar em consideração a capacidade que o ser humano tem para burrice, você não vai conseguir planejar uma interface de software que seja de fato bem utilizável, imune a qualquer tipo de erro, porque para e pensa, vão descobrir erros que você sequer imaginou que era possível descobrir. E esse exemplo do só ida ou volta aqui é um exemplo bem prático de como é que podem existir erros em locais que você nunca imaginou. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Curte só para comentar a respeito desse fator burrice dentro da análise do UX e UI. Então curte, comenta, faz aí tua